pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? As coisas estão ficando muito ruim para o Bolsonaro. Ficando ruim mesmo. Agora não vai ter outro jeito. E tem outra. Continuamos falando. Anistia não. Não tem anistia. Esse tipo de crime que eles cometeram, não tem anistia, certo? As informações do site Carta Capital. O tenente-coronel Mauro Cid disse em delação à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais conhecido como genocida, ele consultou 3 comandantes das Forças Armadas sobre a possibilidade de dar um golpe de Estado após a derrota eleitoral, porque ele não respeita o voto popular. E ele sempre diz que as eleições eram manipuladas. Agora, os detalhes do relato do ex-ajudante de ordem, o Mauro Cid, inclusive esses relatos foi até divulgado pela revista Veja. A consulta teria acontecido em reunião privada com os militares em 2022, dias após o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a vitória do presidente Lula, do PT, nas eleições presidenciais, que o Bolsonaro não aceitava. E na época, o ex-capitão, o genocida Bolsonaro, derrotado nas eleições, ele ficou incluso e relutava em aceitar o resultado das urnas. Foi aí nesse momento, nesse período, em que ele supostamente começou a tramar um golpe de Estado com o aval. Ele queria dar o golpe de Estado na nossa democracia, isso com o aval dos militares e outros aliados que ele tinha, que também compartilhavam com essa ideia do golpe. E eles não queriam aceitar o resultado das eleições. Agora, por que eles não queriam aceitar o resultado das eleições? Porque o Bolsonaro, ele não acreditava que ele ia perder as eleições. Ele não acreditava nisso. Inclusive, ele deu uma declaração em uma entrevista dizendo que iria ter 60% dos votos. Isso ele falou em entrevista coletiva, que ele ia ter 60% dos votos. Só que o negócio é o seguinte, ele caiu do cavalo. Não adiantou gastar milhões, como ele fez, com o dinheiro público, porque ele gastou milhões, não foi com o dinheiro dele, foi com o nosso dinheiro. E ele usou esse dinheiro para comprar voto. Por isso que ele declarou que ele iria ter 60% dos votos. Agora, nessas reuniões, segundo a delação do tenente-coronel Mauro Cid, tem um trecho que ele revela a publicação
do Bolsonaro, que o Bolsonaro já teria aprovado a minuta do golpe. E essa minuta, ela foi elaborada por um dos seus principais assessores, o Felipe Martins. E foram consultados, segundo o tenente-coronel Mauro Cid, os seguintes militares: o chefe do Exército, general Frei Gomes, o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Batista Júnior, o chefe da Marinha, o almirante Garnier, e o endosso da trama teria vindo apenas do chefe da Marinha. A delação do Cid diz que a publicação foi confirmada pelo general Freire Gomes em depoimento à Polícia Federal. E ao presidente, o almirante Garnier teria colocado as suas tropas à disposição do golpe militar. Então esse Garnier também participou e tem que ir para a cadeia. Agora, o Mauro Cid, reconvocado pela Polícia Federal para confirmar as revelações feitas por Freires Gomes, que coloca o ex-capitão como responsável pela manutenção do acampamento no QG do Exército em Brasília. Inclusive, aquele acampamento tinha militares que iam dar treinamento para aqueles terroristas, por ordem do genocida Bolsonaro. Inclusive aqueles tal de kids pretos que tem no Exército, que inclusive participaram daquele ato terrorista de 8 de janeiro. E naquele ato terrorista já era o H para o golpe militar. E na sequência do golpe militar, iria ter, sabe o quê? A ditadura militar. Porque eles estavam querendo pregar a ditadura militar. Agora, esse pessoal, esse pessoal que aceitou, inclusive esse Garnier, almirante Garnier, que mandou e disse que as tropas dele estavam à disposição do Bolsonaro para dar o golpe militar, esse Garnier tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Porque ele estava traindo a democracia brasileira. Esse Garnier, ele é um militar traidor. Ele é um traidor. E tem outra. Agora, inclusive, o que está acontecendo? Até o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, está dizendo que botou, inclusive, um terrorista daqueles como sendo inocente. Agora, espera um pouquinho. O ministro Alexandre de Moraes dizer que um terrorista daqueles que participou daquele ato é inocente, se o cara estava junto com aquele pessoal todo, fez a invasão da Praça dos Três Poderes, participou daquele ato, e agora
foi inocentado, não dá para entender isso. Realmente não dá para entender. Agora, só falta a justiça inocentar o Bolsonaro. Porque está aí a delação do Mauro Cid, a delação desse outro general Freires Gomes, inclusive outros que já deram declaração à Polícia Federal, que cita o responsável pela tentativa de ato para dar o golpe de Estado. Eles citam o Bolsonaro, que o Bolsonaro é responsável, que o Bolsonaro, inclusive, é responsável pela minuta que foi feita no gabinete dele, praticamente, pelo Felipe Martins. Porque quem redigiu a minuta, conforme a delação do Mauro Cid, foi o Felipe Martins. Então, se o Felipe Martins que redigiu essa minuta, o responsável é o Bolsonaro, porque era o Bolsonaro o chefe dele. Entendeu? Era o Bolsonaro que dava as ordens para ele fazer as coisas. E a ordem para fazer a minuta, conforme diz a delação do Mauro Cid, é o Felipe Martins, que inclusive o Supremo Tribunal parece que colocou ele na rua, porque ele estava preso e deram liberdade para ele. Agora, na delação do Mauro Cid, o Mauro Cid diz que foi ele. E tem a outra, não é só ele. O Freires Gomes também falou isso. Quer dizer que confirma a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Agora, o que eles realmente queriam? O golpe de Estado. Agora, sabe para que o golpe de Estado? Eles queriam dar o golpe de Estado para impor no Brasil uma ditadura militar. Inclusive, o Lula, ele fala num discurso dele, sabe quem tentou dar o golpe, diz o Lula, sobre o ato? Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro mandou liberar, que o exército liberasse as armas para o CACs. Agora, dos CACs, tem quase 5.000 condenados por crimes. Aquele pessoal que recebeu a arma, que foi liberada a arma pelo exército, tinha quase 5.000 que já estava condenado por crime. Agora, os próximos passos da Polícia Federal na investigação da trama golpista, nós não sabemos. Mas sabemos que quem foi o responsável foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é responsável pela tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Então ele tem que ser responsabilizado pelos atos que ele cometeu. E esses atos, perante a nossa Constituição, são atos criminosos, inclusive por causa que eles queriam colocar no Brasil
a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. E nós não queremos mais ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.